Muito bem, senhores. Então, boa tarde aí de novo para vocês. Hoje é o nosso segundo encontro da Eletromagnetismo 1. E hoje nós vamos estudar os campos elétricos. Depois, vocês vão ver que existe uma outra técnica para você calcular campo elétrico, conhecida como lei de Gauss. Ela facilita muito a nossa vida quando o sistema é simétrico. Mas aqui ainda a gente não vai ver esses sistemas tão simétricos assim. Primeira coisa, galera, vamos pensar juntos aqui. Quando você fala em força elétrica, a força elétrica ela foi descrita mais ou menos ali no final do século XIX, né? E as pessoas já sabiam que a força elétrica ela se dava à distância. Então, uma carga elétrica ela interagia com outra carga elétrica através de uma distância. Isso já foi um momento em que o homem já aceitou essa força à distância. Porque a primeira força que foi descrita matematicamente à distância foi a equação da gravitação de Newton, né? Aquela que vocês conhecem como Gzão, M1, M2 sobre a distância ao quadrado. Então, quando Newton propôs aquela forma, cara, ele foi ridicularizado pelas pessoas. Por quê? Porque a galera falou assim, velho, o Newton tá muito doido. Como que o Sol, a milhares de quilômetros da gente, consegue exercer uma força para a gente? Naquela época ainda era muito presa a ideia de que para existir força, né, para você ter ali uma descrição da força, você tinha que ter algum tipo de contato entre os corpos, né? E quando Newton veio com essa história de força-distância, ele foi ridicularizado. Mas como a equação dele batia tão bem com a descrição do movimento dos planetas, acabou caindo na graça dos cientistas da época, né? Na verdade, eram todos filósofos ali, mas não deixam de ser cientistas. Que aí o que acontece? Quando Coulomb ele veio com a proposta da lei de Coulomb e tal, ele se inspirou muito no Newton, né? E aí, só que a gente já tinha mais ou menos uma teoria já bem feita na cabeça de que a força podia ser dada à distância. E essa força dada à distância, galera, é porque existe uma parada chamada campo. O campo é o cara central nessa história. O campo elétrico, ou o campo magnético, ou até mesmo o campo gravitacional, você não pode pensar que essa coisa chamada campo são, como é que eu posso dizer, são coisas concretas, assim, que estão espalhadas no espaço. Não, não é isso. O campo elétrico, ele existe de verdade? Ele existe. Ele existe. Tanto é que, por exemplo, quando o próprio Hertz, vocês conhecem o Hertz, quando ele fez o experimento dele, quando ele provocou uma fagulha num canto aqui uma fagulha de luz num determinado lugar lá, no eletrodo, ele conseguiu captar uma corrente elétrica numa bobina. Né? Então, o que acontece? A energia gerada de um lado, uma fagulha, uma faísca, uma luz, alguma coisa assim, ela aparece e some. Só que aí depois essa energia ela é vista circulando aqui, ó, em forma de corrente elétrica. Aí você fala, porra, então... Oi. Você está querendo apresentar alguma coisa? Você está desenhando e não está apresentando? Né, velho? Eu tô ficando muito doido. Obrigado, Daiane. Deixa eu apagar o que eu fiz para o fantasminha aqui. Teve uma vez que eu estava dando aula, o Gabriel tava, o Cabral. Semestre passado, tá dando aula de mecânica clássica, velho. Aí eu caí e fiquei aqui dando aula meia hora, parado. Meia hora para ninguém. Daqui a pouco o pessoal me liga, tá, professor? Não tá dando aula para ninguém, não. Meia hora dando aula, enfim. O que o Hertz fez? Quando ele provocou uma espécie de uma fagulha entre dois pontos aqui, tipo uns eletrodos aqui, assim, ó. Claro, tinha um circuito elétrico envolvido e tal. Quando ele provocou essa fagulha aqui, ele notou que e podia registrar uma corrente elétrica
sendo percorrida numa espira próxima a esta fagulha. Uma corrente elétrica ali. E aí, a ideia é, cara, a fagulha, ela existiu durante um determinado tempo. Ela, pá, apareceu e sumiu. E aí, apareceu uma corrente elétrica aqui. Então, o que fez a energia ela ser transferida de um ponto ao outro sem um contato entre eles? Né? Daí, então, viu-se que existe uma propriedade chamada campo eletromagnético que faz com que essa energia ela saia daqui do circuito elétrico, ela seja transformada em energia eletromagnética, ou seja, o campo eletromagnético que carrega essa energia através da radiação, né, eletromagnética, e isso depois é transportado para cá. Porque se não existisse, galera, essa ideia de campo, se não existisse essa ideia de campo, não tem como a gente entender a energia sumindo de um ponto e aparecendo em outro ponto. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa dessa noção de campo, e o campo é uma coisa real. Eu falando aqui para vocês, o sinal da internet via Wi-Fi carrega energia no campo eletromagnético do Wi-Fi e leva isso para vocês. Então, assim, ele existe, ele só não é palpável, você não pega nele, porque né, ele não é matéria, ele é uma energia. Então, o campo, galera, nesse caso, um campo eletromagnético, ele é um campo onde ele vai transportar energia, vai transportar também momento linear, porque a luz ela pode bater nas coisas, empurrar as coisas, então ela pode transferir momento também, tá? E a ideia é o seguinte, esse campo carrega informação, e essa informação ela pode ser via uma interação que a gente chama de força, bem? Então, tudo que na natureza existe uma distribuição de propriedades físicas num determinado ponto do espaço, galera, isso é chamado de campo. Isso é chamado de campo. Aí você pode ter campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, enfim. Quer ver um exemplo bem prático? Imaginem que vocês estão aí na beira de um rio de águas correntes. Olha que beleza. Aí você vai pegar um punhado de folhas secas e deixa cair em cima da superfície desse rio de águas correntes. Vocês concordam comigo que quando as folhinhas baterem na água, galera, cada folhinha acaba correndo, adquirindo uma velocidade? Pode ter uma folhinha que vai para um lado, outra folhinha que corre mais para a margem da direita, outra que vai mais para o meio, alguma pode cair em algum redemoinho, enfim. Aquela região, aquela superfície onde as folhas caíram, tem a propriedade em que cada ponto daquela superfície tem uma velocidade diferente. Então, esse conjunto de pontos que produzem essa velocidade é chamado de campo. Então, nós chamamos aquela região de quê? Campo de velocidades. Sacou? Então, o que vocês têm que entender como um campo? Não é uma propriedade do espaço, não. São pontos específicos do espaço, uma distribuição de pontos no espaço, onde cada ponto daquele adquire uma certa propriedade. Beleza? Quer ver uma outra parada? Ó, vocês estão vendo aí a tela. Imagina que essa tela, vocês estão vendo aí quadriculada, ela seria, sei lá, o quadro da sala de vocês. Se eu falasse para vocês que cada quadradinho desse tem uma temperatura diferente, 60 graus Celsius, 70 graus Celsius, e assim por diante, cada quadradinho tem uma temperatura, isso quer dizer que cada ponto ou cada região desse espaço aí tem uma propriedade de uma determinada natureza física associada a este ponto, a esta região. E nesse caso aqui a gente está dando o nome de temperatura. Então essa região inteira, nós vamos dar o nome de campo. O que é isso? Um campo de temperaturas. Bem, galera, isso é extremamente importante vocês associarem essa ideia de campo. Então você pode ter um campo vetorial, que é o caso do campo elétrico, porque vai estar atribuído ao espaço ali forças aplicadas em cargas de prova, e a força é uma grandeza vetorial. Então você pode ter campos vetoriais, igual o campo lá do rio,
é um campo de velocidades. Você pode ter campos escalares. E o campo escalar, por exemplo, é um campo de temperatura. Bem? Então, essa é a ideia de campo. Bom, e o que seria, então, o campo elétrico? Aí agora a gente vai entrar mais no assunto do campo elétrico, porque é o nosso objeto de estudo today. Vamos lá. Muito bom. Então, o que vai ser o nosso glorioso campo elétrico? Eu vou escrever para vocês terem isso anotadinho, tá? Isso é um campo vetorial em torno de uma carga elétrica no qual, estou falando do campo, né, então, cada ponto, vou botar assim, para cada ponto, existe uma força elétrica aplicada sobre uma carga de prova. Beleza? Então, olha só o que está acontecendo. Vamos supor que nesta região aqui do espaço, eu coloque uma determinada carga elétrica positiva. Beleza. Essa carga elétrica positiva está sozinha. Se ela está sozinha, ela não sente ação de força alguma. Lembrem, galera, que força é uma interação entre pelo menos dois corpos, tá bom? É uma interação entre pelo menos dois corpos. Se existisse apenas um corpo no universo, apenas um, a palavra força não faria sentido. Beleza? Por quê? Porque eu preciso de pelo menos dois corpos para que surja alguma interação entre eles, e essa interação nós vamos chamar de força. Essa interação pode trazer consequências. Quais são as principais consequências? 1, aceleração, segundo a lei de Newton. 2, deformação, né, que é a lei de Hooke. Então, essa carga aí no espaço, ela está reinando sozinha. Se eu trouxer uma segunda carga, por exemplo, uma carga menorzinha chamada de Qzinho, e colocar nesta posição, vamos supor que essa minha carga ela é positiva também. Então, as duas são positivas. O que eu tenho aí, galera? Eu tenho duas cargas de sinais iguais, logo eu tenho uma repulsão entre essas duas cargas. Essa carga Qzinho, a gente chama de carga de prova, tá bom? Por isso que no livro de vocês aparece um Q0. Então eu sei que aqui vai rolar uma força. Se eu tirar essa carga Qzinho, ou carga Q0 dessa posição, e colocar ela aqui agora,
mudei de lugar, ela vai sentir a ação de uma outra força para outro lugar, para outra direção, mandando ela para fora assim, ó. E se eu for repetindo essa experiência, eu vejo que em cada ponto, em torno da carga central, existe uma força aplicada sobre essa minha carguinha de prova, que eu chamei de Q0. Tudo bem? Então, eu posso falar que em volta dessa carga central, existe um campo elétrico. Por quê? Porque está associado uma força elétrica para cada ponto onde eu colocar essa carga de prova. Muito bem. Só que, mais do que isso, eu preciso de números. Números. Então, vamos fazer um experimento mental aqui, galera. Ó, vamos supor que eu coloque essa carga Q0 nesse primeiro ponto. Deixa eu apagar o segundo aqui para vocês não confundirem. Coloquei a carga Q0 nesse ponto e vamos supor que ela tem 1 coulomb de carga, ok? 1 coulomb de carga. É a carguinha dela. Coloquei lá. Vou medir a ação da força que ela está sentindo. Se eu conseguir medir, vamos supor que deu 10 newtons. Ok? Então, 1 coulomb de carga colocado naquele ponto sentiu 10 newtons de força. Aí vamos supor que a gente troque essa carga de prova por outra. Não mais de 1 coulomb, mas com o dobro. 2 coulombs. Então, coloquei uma outra carga com 2 vezes mais carga elétrica naquele mesmo ponto. E agora vou medir a ação da força. Vocês acham que a força vai aumentar? Vai diminuir? Ou não vai mudar? Pode chutar. Aumentar? Aumentar. A intuição de vocês está certinha. Por que vai aumentar? Porque se você olhar primeiro para a lei de Coulomb, a lei de Coulomb já te dá o gatilho, né? Ela fala, ó, a força depende de uma constante, o produto das duas cargas e a distância entre eles ao quadrado. Se eu estou mantendo a constante igual, a distância igual, se eu dobrar uma das cargas, eu dobro a ação da força. Então, a força que vai surgir aqui é uma força de 20 newtons. E isso continua seguindo a lógica. Se eu trocar por uma carga de 5 coulombs, essa carga de 5 coulombs recebe uma força de 50 newtons. Então, galera, percebam que existe aqui o que a gente chama de número mágico. Se eu dividir o lado direito pelo lado esquerdo, vai dar sempre o mesmo valor. Olha lá, 10 dividido por 1 é 10, 20 dividido por 2 é 10, 50 dividido por 5 é 10. Então, este ponto específico do espaço, ele está aplicando uma força de 10 newtons para cada coulomb. Então, cada coulomb de carga colocado naquele ponto recebe uma força de 10 newtons. Se eu colocar uma carga de 9 coulombs, recebe 90 newtons. O nome disso é campo elétrico. Beleza? Então, vocês podem pensar no campo elétrico, galera, como sendo uma espécie de quanto de força cada carga recebe, por coulomb, claro, colocado naquele ponto do seu espaço. Então, eu já sei assim, eu tenho aqui um campo elétrico, por exemplo, de, sei lá, 1000 newtons por coulomb. Não me interessa quem produziu esse campo. Eu sei que nesse campo, nessa região do espaço, existe um campo elétrico de 1000 newtons por coulomb. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu colocar uma carga elétrica de 2 coulombs lá dentro, ela recebe uma força de 2000 newtons. Porque cada coulomb vai receber 1000 newtons. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Tá tranquilo? Esse conceito é extremamente importante vocês guardarem dentro de si. Tranquilo aí, galera? Não sei quem falou e fez muitos barulhos. Tá indo. Muito bem. Então, nós vamos definir a seguinte coisa. Vamos lá, apagar esses rascunhos aqui.
Suave. Então, eu vou definir o seguinte, galera. Eu vou definir o campo elétrico como sendo a força elétrica recebida pela carga que eu coloquei, vou chamar de carga de prova, então a gente bota um Q0 aqui, pela carga de prova que eu coloquei naquele ponto. Então, quem está recebendo a ação da força é o Q0, tudo bem? Aí vocês estão vendo aí que como a força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico também vai ser vetorial, já que a carga é escalar, né? E aí, isso aqui é uma equação vetorial, tá, galera? Equação vetorial você não faz contas. Você não faz contas. Então, se você quiser calcular a intensidade do campo elétrico, vou botar assim, ó, intensidade. Como é que você calcula a intensidade? Você tira o caráter vetorial das coisas, né? Esse aqui é o módulo. E aí o módulo vai ser apenas o campo elétrico, é igual a força dividido pelo... Vou colocar aqui o módulo da carga, tá? Em algum momento eu vou parar de botar essas barras, porque eu acho que fica carregando demais a notação. Tá? Porque aqui eu não estou preocupado com o sinal, eu estou preocupado com a intensidade, ou seja, o módulo. Tá? Aí, nesse caso, a gente não precisa ficar colocando sinal de mais ou menos na equação. Bom, newtons por coulomb, vocês já sabem que vai ser a nossa unidade do campo elétrico daqui para frente. Depois nós vamos definir outra unidade. Beleza, só para fazer um mapa aqui, ó, para ficar tudo bonitinho, galera. O Ezão é o módulo do campo elétrico. O Ezão é o módulo do campo elétrico. O F é o módulo da força elétrica. E aqui, o Q0 é o que nós vamos chamar de carga de prova. Esse nome carga de prova, ele é um nome em função, é um nome histórico, tá, pessoal? É porque as pessoas queriam testar, ou carga de teste também, queriam testar se numa determinada região tinha um campo. Então, eles viam como a carga, essa carga já era conhecida, você já eletrizava algum corpo, algum objeto, e colocava naquele ponto lá, ou naquela região. Se essa carga sofresse algum tipo de força, é porque naquela região tinha um campo. Então, você estava testando ou provando se aquela região tinha um campo. Isso era feito experimentalmente, aí ficou conhecido, então, como carga de prova, e a gente usa essa terminologia até hoje. Tá, isso é a intensidade. E como é que a gente, então, determina a direção e o sentido do campo? Já que ele é um vetor, né, ele tem que ter a direção e o sentido. Bom, acho que aqui, então, vale a pena a gente jogar uma figurinha, não ter que ficar fazendo desenho, né? Acho que é esse aqui. É o shunter. Calma aí. Pronto. Então, olha só. Percebam, meu povo, que essa equação do campo lá em cima, ela pode ser reescrita assim, né? Ó, a força
a força elétrica ela é igual a uma carga vezes o campo. Isto é uma equação vetorial. Vocês viram lá em mecânica que, ao multiplicar um número, ou seja, um escalar vezes um vetor, você não muda a direção do vetor. Né? Exemplo, se você tem aqui um vetorzinho A, e ele aponta para a direita, e tem um quadradinho de tamanho, o vetor 2A, o que ele é? Ele é o vetor A multiplicado por um número. O número 2. O que ele é? Ele é o mesmo vetor A, só que dobrado de tamanho. Vocês percebam que aponta para a mesma direção, para o mesmo sentido. Agora, se você multiplicar o vetor A por menos 2, ou seja, um número negativo, aí ele mantém o mesmo tamanho, mas, ó, sinal sentido contrário. Então, olha só, eu estou multiplicando, galera, um número que, isso aqui é um número, vezes um vetor. Isso quer dizer que a força elétrica e o campo elétrico possuem obrigatoriamente a mesma direção. Pode ter sentidos opostos, desde que esta carga seja negativa. Porque se esta carguinha aqui for positiva, olha aí, eu estou multiplicando o campo vezes o número positivo. Eu não inverto o sinal do campo, ou do vetor. Agora, se essa carga for negativa, aí a força aplicada é contrária ao sentido do campo. É o que está acontecendo aqui nesse desenho. Ó. Eu estou colocando uma carga de prova positiva, ok? E o campo elétrico, este campo elétrico, que ele é o campo em volta da nossa carga Qzão. O Q0 está sentindo a ação do campo, ok? Então, o Q0 positivo sem Cara, ação acho do que tá campo, travando. nós sabemos que essa força é uma força de repulsão, beleza? É. Mais ou menos. Ainda tá ruim. Tá com um delayzinho. Vixe, que doideira, cara. Pior que daqui pra tudo certo. Mas deve ser a internet oscilando. Tenta desligar a câmera. Ver se puxa mais a internet, não sei. E fala normal, ver se tá certo. Que tá meio robótico mesmo. Que merda. Bom, melhorou? Acho que sim. Vai falando aí. Tá bom. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para ver se eu vou falar o que vocês perderam. Então, olha só, esse Q0 que está aí, ele é a carga que está sentindo a ação do campo. Se está sentindo a ação do campo, ela vai receber uma força. E essa força, esse F0 aqui. Né? Só que nós sabemos que se a carga é positiva, o campo aponta para o mesmo sentido da força. E se sabe que a força é de repulsão, a força aponta para a direita. Então o campo também tem que ser para a direita. Pode crer? Então o campo elétrico produzido por uma carga positiva, porque quem produziu o campo é esse Qzão aqui, esse campo ele é apontado para a direita nesse ponto aqui, ó. Especificamente nesse. Tudo bem? Então, se a carga de prova for positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Agora, vamos colocar uma carga negativa? Para fazer sentido? Olha só. Eu acho que tá travado, porque eu não tô vendo o que você tá Se você coloca uma escrevendo. carga negativa, galera,
Professor, o senhor escreveu alguma coisa depois dessas setas? Demorando para passar, né? E eu acho que a sua voz tá um pouco atrasada também. Calma aí, deixa eu atualizar aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Deixa eu reconectar. Tá bem lento. Galera, tá ruim mesmo aqui o sinal, não tá chegando para vocês, não. Coisas do mundo. O senhor não reparou se deixou alguma coisa aberta? Né? Sei lá, tipo o celular que tá baixando alguma atualização de prazo, acaba puxando internet, esse tipo de coisa. Não tá. Sinal mesmo. Não tá não. É o sinal que tá oscilando mesmo. Acho que é porque tá querendo chover. É o que mesmo? Você tá falando? Não, tá perguntando que não tava carregando. Se você dar uma pausa, eu venci, né? O problema é que eu vou ter que fazer 2 aulas. Bom, eu acho que se eu sair rapidinho, ele não corta a sala. Vai ficar só uma tela preta aí para vocês, mas vou ver se eu reinicio o mundo aqui rapidão, tá, galera? 2 Ok, minutinhos. tá bom. 2 Beleza. minutinhos.
Estamos de volta, senhores? Opa, agora parece que melhorou. Melhorou, né? Cadê o meu aplicativo aqui para espelhar? Coisas da vida digital. Sete, três. Acho que agora vai, hein? Ou será que não vai? Oh, que estranho, cara. Vocês estão vendo só a tela preta aí, não é? Sim. Isso. Isso aí. Vamos. Agora foi. Vamos ver se continua, né? Então tá, então vamos ver. Vamos rezar para os deuses desse universo e dos outros universos também. Então, de novo, galera, o que está acontecendo aqui, ó? Essa carga Qzão está produzindo o nosso campo, a carga Qzinho está sentindo a ação do campo. Só que a equação que vai nos dar a relação entre a força e o campo é esta aqui que eu vou apagar umas coisas que eu fiz aqui. É esse aqui, ó. É ela. Então, se a força, se a carga é positiva, a força e o campo vão para o mesmo lugar. Agora, se a carga é negativa, olha só, nesse caso aqui. Se a carga é negativa, o campo é para um lado, mas a força é para o outro. Perceba que o campo elétrico, ele é inalterado por ter trocado a carga de prova. Porque quem produziu o campo foi a carga Qzão e não a carga Qzinho. Aí você pode falar assim, professor, mas a carga Qzinho também produz campo, não produz? Sim, mas nós não estamos analisando o campo dela. Nós estamos analisando o campo da outra carga e como que essa Qzinho recebe esse campo. Essa é que é a grande questão da parada aí. Beleza? Deixa eu limpar aqui a tela. E vamos para frente. Acho que agora a gente consegue caminhar. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí de novo, beleza? Então, vamos fazer as aplicações, meu povo. Vamos fazer assim, ó. A aplicação mais simples, o exemplo mais simples, ou o primordial aí da história, é a gente pensar em cargas puntiformes. Por quê? Porque a gente estudou cargas puntiformes, né, na aula passada. Então, como que funciona isso com cargas
pontiformes. Primeira coisa, vamos... vocês já viram isso lá em mecânica, mas vamos relembrar. Vamos relembrar. A questão vetorial, ela nos ajuda a orientar as coisas. Então, acho que até aqui. Tá bom. Então, olha só, o vetor unitário R, galera, esse bichinho aqui, ó, o vetor unitário R, ele tem origem, né, na origem do plano cartesiano mesmo. Então, se eu quiser colocar aqui um plano cartesiano, ele tem que passar pela origem aqui do nosso vetorzinho R. Não consegui passar, mas vocês entenderam. Beleza? E ele, claro, vai ter uma direção X, Y e Z, se for o caso. Se eu colocar na origem desse vetor R a carga Qzão, então eu tenho um vetor R com origem na carga Qzão, na carga que produz o campo. Então, isso me dá uma orientação desse vetor R. Muito bem. Como ela é positiva, o campo elétrico produzido por esse Qzão, nesse ponto, P, aponta na direção de R, só que para fora. Então, ele aponta na direção positiva do vetor R. Agora, se a carga for negativa, né, aí o campo elétrico aponta para dentro em relação à carga negativa, e aí a gente vai dizer que a orientação é uma orientação negativa, então é menos R. Tá? Isso nos ajuda a orientar o nosso campo elétrico. Eu sei que, de qualquer maneira, a força sofrida pelos dois corpos pode ser escrita como sendo 1 sobre 4π ε0 vezes a carga que produziu o campo, vezes, eu vou chamar de Qzão, tá? Para a gente poder falar a mesma língua. Então, Qzão vezes o Qzinho, que é o tal do Q0, né? Dividido pela distância entre eles. Porém, eu tenho que colocar aqui o vetor unitário R, porque esse é um caráter vetorial, certo? E aí o produto Qzão-Qzinho é que vai determinar se a força é para fora ou para dentro. Né? Se o Qzão-Qzinho tiver o mesmo sinal, ou seja, mais com mais dá mais e menos com menos dá mais, então é para fora. Mas se for mais com menos, sinais contrários, é para dentro. Beleza? E nós aprendemos agora também que a força elétrica, ela é dada pelo produto de Q0, que sente a ação da força, vezes o campo. Então, percebam, nós temos duas equações aí nessa história, né? Eu tenho a equação do campo elétrico e a equação da força elétrica. Só que a força, ou escrita de um jeito, ou escrita de outro jeito, eu posso unir as duas coisas. Ou seja, eu posso falar que Q0, desculpa. Eu posso falar que 1 dividido por 4π ε0 Qzão Qzinho vezes R, vetor unitário, dividido por R ao quadrado, isso tem que ser igual ao Q0 vezes o campo elétrico. Vetorial, né? Ou seja, esse cara morre com esse e eu tenho uma expressão para o campo elétrico causado por uma carga pontiforme. Olha que bonito. Isso é 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre R quadrado, e olha aí o vetor unitário R aqui. Pronto. Esta equação, galera, me dá o campo elétrico provocado pelo Qzão ao redor dele. Então, percebam que o campo elétrico tem direção radial, porque aponta nesse vetor unitário R para fora. Se a carga Qzão for negativa, olha só, o campo é menos R. Então, aponta para dentro dela. Daí que nós vamos ter esses desenhozinhos aqui, ó, que vocês já conhecem lá do ensino médio. Eu vou ter, para carga positiva, eu vou ter uma coisa assim. E para carga negativa, eu vou ter uma coisa assim. Beleza? Essa
Essa é a regra, essa é a lógica que nós vamos usar. Tudo bem, e aí agora, galera, é andar para frente. Vamos pegar um segundo exemplo. O famoso dipolo elétrico. Eu vou fazer uma situação, e aí nos exercícios vocês vão acabar fazendo outras, tá? Dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico, galera? São duas cargas juntas, né? Duas cargas de sinais contrários, aí formam dois polos, por isso que a gente fala dipolo elétrico. Eu vou roubar o desenho do livro de vocês, que é esse desenhozinho aqui, ó. Então, olha só. Essas duas linhas de campo que vocês estão vendo correspondem à interação do campo das duas juntas. Porque, por exemplo, a carga positiva, ela produz, nesse ponto aqui do espaço, por exemplo, um campo para lá. Não é isso? A carga negativa, ela produz nesse ponto do espaço um campo para cá. As duas cargas juntas, os dois campos juntos, vão criar um campo resultante, mais ou menos assim, né? E se você for pegando o campo resultante em todos os pontos do espaço, as linhas de campo resultante são essas linhas que vocês estão vendo aí. As linhas, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. As linhas de campo, elas vão emergindo de uma e entrando na outra. Tudo bem? Então já fica a lógica para vocês, galera. O campo elétrico sai do polo positivo e ele entra no polo negativo. O que eu vou fazer aqui agora é calcular o campo elétrico num ponto específico. Que é esse campo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o campo elétrico no ponto P. O ponto P está aqui em cima, ó. Percebam que eu tenho o eixo Z passando entre as duas cargas, beleza? E o ponto P está centrado nesse eixo Z. Lá nos exercícios, vocês vão fazer a mesma coisa, só que usando, por exemplo, um ponto P aqui, ó. Aí eu quero saber como é que é o campo elétrico resultante no ponto P situado nesse lugar, tá? Então, fiquem ligados. O campo elétrico depende do ponto que você escolhe. Nesse caso, eu vou escolher o ponto P no eixo Z, que passa pela união das duas cargas. E aí a ideia aqui é o seguinte, ó. A distância do ponto P até a carga positiva é chamada de R+, beleza? A distância do ponto P até a carga negativa é chamada de R-. A distância entre as duas cargas é D. E o que vai nos contar aqui é o centro do dipolo. Ele que é o nosso cara interessante aqui para a gente poder fazer as contas. Por quê? Porque você não escolhe nem a carga positiva como sendo a carga de referência, nem a carga negativa como sendo a carga de referência. Você escolhe o centro do dipolo, porque aí o centro do dipolo, ele fica sendo como se fosse uma coisa só. Aí você pode falar assim, mas professor, se um tem carga positiva, o outro tem carga negativa, os dois juntos não têm carga zero? Sim, é um sistema eletricamente neutro, mas isso não quer dizer que não tenha campo elétrico. Por quê? Porque cada uma das cargas produz o seu campo elétrico. E aí, a resultante desses campos é que nos leva a ter um campo elétrico resultante em determinados lugares. Então, por exemplo, como é que seria o campo elétrico resultante no ponto P? Bom, lá no ponto P, eu tenho um campo elétrico causado pela carga positiva, que é para fora, deixa eu apagar isso aqui, é para fora, então aponta para cima, olha esse cara aqui, e o campo elétrico provocado pela carga negativa é para dentro. De maneira que, como eu sei que esse ponto está mais próximo da carga positiva do que da carga negativa, certamente eu tenho um campo elétrico resultante aí. Quem seria, então, esse campo elétrico resultante? Vamos lá. O campo elétrico, vou chamar assim, ó, resultante, ele vai ser a soma do campo
elétrico provocado pela carga positiva, mais o campo elétrico provocado pela carga negativa. Lembrem que resultante é a soma de todos, né, de todas as coisas. Mas eu quero um módulo. Aí, para fazer a soma dos dois vetores, aí a gente precisa levar em consideração a direção e o sentido. Como esses dois vetores, galera, estão na mesma direção, sentidos opostos, eu associo quem está para cima como mais, quem está para baixo como menos. Então, eu vou ficar com o módulo do Ezão é mais, menos, é menos. Beleza? Então, vamos fazer conta. Ó. O campo elétrico resultante vai dar 1 sobre 4π ε0 vezes o Q, que está provocando esse campo, dividido pela distância. E essa distância nós chamamos de R+, ao quadrado. Menos 1 sobre 4π ε0. Aí, galera, agora é da carga negativa. Mas lembre, você está lidando com o módulo do campo. Então, você não carrega o sinal da carga. O sinal está dado pela distribuição dos vetores. Quando tem um vetor para cima, mais. Um vetor para baixo, menos. Ok? R menos ao quadrado. Pronto, temos que fazer esta conta. Só que antes de fazer essa conta, eu vou, ao invés de colocar R mais R menos, eu quero usar essa distânciazinha D aqui, ó. Quem seria, por exemplo, galera, o R mais? Olha para o desenho. O R mais, ele nada mais é do que a distância Z, que eu estou levando como referência aqui o centro do dipolo, menos a metade da distância entre as cargas, porque esse pedaço aqui, ó, vale D sobre 2. Todo mundo enxergou? Então, o R+, ele vai ser a distância Z, porque eu estou tomando o centro do dipolo como sendo o referencial, menos D sobre 2. E o R-, eu vou fazer a mesma historinha. Olha para o desenho. O R- vai ser tudo isso aqui, ó. Se ele é tudo isso aqui, ele vai ser o Z mais D sobre 2. Muito bom. Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Então, vamos trocar essas informações da nossa conta. Antes, bora só dar uma organizada aqui, ó. Eu vou botar em evidência os termos que se repetem, só para ficar mais fácil. Quem se repete aqui é o Qzinho. Vou chamar de Qzão, tá? Mas, como o desenho está Qzinho, vou pôr Qzinho. 4π ε0, pronto. Esses caras se repetem. Aí, ficou dentro do parênteses 1 sobre R mais ao quadrado menos 1 sobre R menos ao quadrado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir os R mais e os R menos nesta conta. Vamos lá. Então, campo elétrico é igual a Q sobre 4π ε0. Vou abrir aqui o achado, porque o trem agora vai ficar um pouquinho grandinho. Vou abrir um achado maior, inclusive. Então, olha só, vai ficar aqui, galera, 1 dividido pelo R+. O R+, ele é Z menos D sobre 2, e aí está tudo ao quadrado, não é isso? Menos
outro parênteses, grandão, Z mais D sobre 2, tudo ao quadrado. Fecho com a chave. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o Z em evidência. Galera, o Z, se eu tirar ele de dentro do parênteses, perceba que o Z está ao quadrado. Tá? Então, ele vai sair de dentro desses parênteses todos aí como sendo um Z quadrado, porque ele já está ao quadrado lá dentro. E aí ficaria assim, ó, Q sobre 4π ε0, ó, Z ao quadrado, beleza? Botei o Z ao quadrado em evidência, e aí vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Eu vou abrir de novo aqui uma chave grande, ó, pra gente ter espaço. Então ficou 1 dividido por... Tirei o Z ao quadrado, então ficou 1. Menos. Agora aqui vai aparecer um D sobre... Não tinha Z, então eu preciso colocar o Z que eu tirei. Porque eu botei em evidência. Tudo bem aí, galera? Menos, qualquer coisa vocês me dão um grito. Vocês estão me ouvindo direitinho? Melhorou aí o sinal? Tá certinho. Mas. Então, 1 mais D sobre agora 2Z, também tudo ao quadrado. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que tirar o bom e velho MMC dessa bagaceira toda aí. E ao tirar o MMC, eu vou até botar o campo elétrico mais para baixo aqui, ó. Vai ficar Q dividido por 4π ε0 Z2. E aí eu vou abrir agora aqui uma chave bem grandona. Não é bem uma chave não, mas tá bom. Bom, qual é o MMC, galera? Entre duas coisas que aparentemente a gente não conhece. É o produto das duas. Então eu vou multiplicar 1 menos D sobre 2Z ao quadrado, que multiplica 1 mais D sobre 2Z ao quadrado. E aí vocês fazem aquela brincadeira que vocês aprenderam lá, né? Divide o DMMC pelo denominador e multiplica pelo numerador. Quando eu dividir pelo primeiro, vai cortar... Aqui tem um quadrado, né? Vai cortar o primeiro parênteses. Então vai sobrar o segundo. Então aqui em cima vai ficar 1 mais D sobre 2Z, quadration, menos, agora vai dividir o outro. Então vai sobrar agora o que tem um sinal de menos no meio. 1 menos D sobre 2Z, quadration, e fecho parênteses. Bom, então vamos lá. Vou dar mais um espaço aqui para conseguir escrever todo mundo. Então, Q sobre 4π z quadrado. E o que diabo isso vai dar? Galera, em cima, eu vou botar aqui logo minha fração, ó. Em cima, eu vou abrir um quadrado, tá? Então, A mais B ao quadrado, lembra, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro ao quadrado é 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aí eu vou ter um 2 que vai cortar com um 2 lá embaixo. Já vou fazer assim, ó. Tudo bem? Que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Como tem um 2, eu posso mandar embora. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado. Agora a mesma coisa para o outro. O outro é igual, né, galera? Você vai mudar o sinalzinho. Como tem um sinal de menos na frente, vai ficar quadrado do primeiro
menos, mas com sinal de menos na frente vira mais. Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, já cortei 2 com 2. Mais o quadrado do segundo. Com sinal de menos, fica D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado. Muito bem. E embaixo? O que vai ficar aí embaixo? Galera, vocês estão vendo que eu estou multiplicando uma coisa do tipo assim, ó. A mais B, que multiplica A menos B, no denominador? O que é isso? Isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Ó. É o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é 1. Menos o quadrado do segundo. Só que o quadrado do segundo, ele é D sobre 2Z ao quadrado. E está tudo ao quadrado. Pronto. O negócio está ficando bonitinho. Aí, olha só. Mais 1 com menos 1 morreu. Esse cara com esse cara também morreu. E aí a gente chega numa expressão um pouco mais amigável, digamos assim. Deixa eu trocar de... A gente chega numa expressão que vai ficando assim, ó. Campo elétrico E, ele vai ser igual a Q π ε0 Z2. Eu vou abrir aqui a minha chave de novo. Lá em cima cortei um bocado de coisa. Vamos voltar lá? Quem eu não cortei foi esse termo e este termo. E eles estão somando. Então vai ficar 2D sobre Z. Então aqui em cima vai aparecer 2D sobre Z. Deixa eu arrumar isso aqui. D sobre Z. Aqui está a minha fração. E aí eu vou repetir, né? Essa fração aqui vai ficar 1 menos era Z sobre... Não, era D sobre 2Z. Só que dentro do parênteses. Então, 1 menos D sobre 2Z ao quadrado. Pronto. Aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou descer esse número aqui, ó, para aproveitar ele aqui, fora dessa chaves esquisita aí, tá bom? Então, olha aí, o 2, ele vai dividir com 4, o Z vai juntar com o Z ao quadrado, vai dar um Z ao cubo, e vai aparecer um D em cima. Então, no final das contas, o nosso campo elétrico, ele vai dar assim, Q, D, olha lá, o Dzinho já veio, dividido por 2, cancelei o 4 com 2, π, ε0, e o Z vai se tornar ao cubo, por conta daquele Z que está lá. Beleza? E aí vai ficar dentro do parênteses apenas aquele trombolho ali, ó. 1 dividido por 1 menos D sobre 2Z quadrado. Pronto. Só que, geralmente, galera, quando você está lidando com dipolos elétricos, por exemplo, você está lidando com moléculas, né? A molécula de água, ela é um dipolo elétrico. Porque você tem H2O, aí você tem um oxigênio e 2 hidrogênio. Isso quer dizer que você está polarizando, um lado é positivo, o outro é negativo. Você tem um dipolo elétrico. Tá? Isso quer dizer o seguinte:
que você, quando olha para o dipolo, você está olhando o dipolo de muito longe. Em outras palavras, a distância D, que é a distância entre as duas cargas, ela é muito pequenininha quando comparada com a distância que você está observando o campo elétrico. Então, se você pega a distância muito pequenininha comparada por Z, esse termo aqui, ó, ele desaparece. Porque D sobre Z vai se tornar algo muito pequeno. Algo muito pequeno ao quadrado fica menor ainda. Certo? E aí o campo elétrico do dipolo tá bonito, fica assim. Só com aquela parte constante lá fora. Ó. Q, D, sobre 2, π, ε0, Z3. Certo? Ou seja, o campo elétrico, ele depende do quadrado da distância. Mas é quando é uma carga puntiforme. Se eu tenho um dipolo elétrico, naquela posição que a gente colocou, o campo elétrico já depende do cubo da distância. Ou seja, o campo elétrico cai muito mais rápido. E faz sentido. Por que faz sentido? Porque ao invés de ter uma carga, eu tenho duas de sinais contrários. Então, isso, de uma certa maneira, enfraquece o campo elétrico. Beleza, galera? Isso aqui são todas aplicações matemáticas da nossa física, que a gente desenvolveu ali no primeiro momento, antes de dar pau na internet. Show. Bom, vamos para a terceira aplicação. Dúvidas até aí? Que agora o bicho começa a pegar. Tá tranquilo. Tranquilo. É só matemática básica, né? Nada muito desesperador, não. Então, agora, galera, é o seguinte. Nós vamos calcular o campo elétrico produzido não mais por duas cargas. Nós vamos calcular o campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas. Ou seja, várias cargas juntas. Essas várias cargas juntas, cada carguinha produz um campo no ponto. Então, qual é a ideia? Você tem que somar a carga que cada um produz lá naquele ponto. Ok? E se eu tenho infinitas cargas, eu tenho que somar todas as infinitas cargas. Todos os campos produzidos por todas as infinitas cargas. E quando você faz isso matematicamente, você acaba caindo no que a gente chama de integration. Então, bora pegar aqui um sistema que nós vamos chamar de um anel carregado. Um anel carregado. Muito bem. Está aqui você. Acho que isso aqui, inclusive, é do livro de vocês, esse desenho. Então, olha só, galera. Nós temos um anel de plástico, tá? Um isolante elétrico, onde existem cargas positivas distribuídas por todo o comprimento dele. Então, o anel aqui, ele está todo eletrizado positivamente. Cada uma dessas cargas produz um campo elétrico. Só que eu quero saber quanto que vale todos esses campos elétricos resultantes no ponto P. Qual é a saída quando você tem esse tipo de coisa? Você tem que escolher uma carga pequenininha dentro do seu sistema. Então, essa carga pequenininha, nós escolhemos aqui, ele escolheu para a gente, né? Ele escolheu uma carga aqui, ó, localizada nesse intervalo ds, aqui. Beleza? Nesse intervalo ds, galera, ele tem um pedacinho de carga infinitesimal, que eu vou chamar de dq. Deixa eu tirar aqui para não ficar junto.
Então, ele tem ali um pedacinho de carga infinitesimal chamado de dq. Esse pedacinho de carga infinitesimal chamado de dq, ele está ocupando um pedacinho do seu anel, que nós vamos chamar de ds. Então, pensem que esses ds, dq, são pedaços tão pequenininhos que a gente chama de infinitesimais. Beleza? E esse pedacinho de carga dq, ele vai produzir, lá no ponto P, um campo elétrico apontado para fora. E a gente sabe por quê? Porque esse daqui ele é positivo, a gente está escolhendo um pedacinho de carga positivo lá no ponto, aplicando o campo lá no ponto P. Certo? E nós sabemos calcular este campo. Esse campo eu vou chamar de DE, porque ele é um campo produzido por um pedacinho de carga. Ele é dado por o pedacinho de carga dq sobre 4π ε0 vezes a distância ao quadrado. E essa distância ao quadrado é o R, que é esse cara aqui, ó. Beleza? É a distância da carga até o ponto P. Eu não fiz nada demais. Eu vou voltar aqui na equação para quem viajou na maionese, ó. Olha só, o campo, eu estou usando essa equação. O campo elétrico provocado por uma carga uniforme é dado por essa equação. Só que agora eu estou pegando uma distribuição de várias cargas, estou escolhendo um pedacinho de carga, e esse um pedacinho de carga está produzindo um pedacinho de campo elétrico. Então aqui eu vou ter um DE e lá eu vou ter um DQ, um pedacinho do campo elétrico provocado por um pedacinho de carga DQ, né? Escolhido dentre um bocado de carga que está ali. Ok, galera? E aí, o que você tem que fazer? Se você escolher outro pedacinho de carga aqui, por exemplo, ele vai produzir um outro campo lá. Por exemplo, assim. Né? Se eu pegar um pedacinho de carga aqui, vai produzir outro campo, e assim por diante. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que somar a contribuição de todos os campos elétricos, de todas as cargas. O que é isso? É uma integral. É uma soma de todos os DQs produzindo um campo elétrico lá no ponto E. Só que antes de fazer essa análise, vamos decompor aquele DE que está lá em cima. Vou fazer um vetorzinho aqui. Então, olha só, esse DE que está lá em cima, ele vai ter uma componente no eixo Z. Beleza? Eu posso chamar esta componente de DEZ e vai ter uma componente no eixo X. Vou botar assim, acho que vocês entendem, né? Então, ela tem duas componentes. Uma componente que aponta para cima, eu vou chamar de DE, no eixo Z, e essa outra aqui que eu vou chamar de DE, no eixo X, por exemplo. Tá? Ou eixo Y, enfim, tanto faz. Aí vocês começam a perceber o seguinte, galera, existe uma simetria interessante no problema. Para toda carga dq que existe num pedaço do anel, existe uma outra carga dq diametralmente oposta. E essa carga dq diametralmente oposta, ela produz um campo elétrico para o lado contrário, né, tipo aqui assim, ó, em que ela vai gerar um dx igual, só que para o lado contrário. Mas o dy não. O dy continua apontando para cima, o z, né, no caso. Em outras palavras, eu só vou ter contribuição no eixo Z. Eu não vou ter contribuição no eixo X. Tá bom? Essa é a grande sacada do negócio. Então, o que nós vamos fazer aqui primeiramente? Quem é o DEZ? Deixa eu botar assim. Quem é o DEZ?
Olha aí, o DEZ ele é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, ele vai ser o cosseno. Então, eu escrevo DE vezes o cosseno de θ, porque é ele que me importa. O outro não importa, já que a soma de todos vai acabar dando 0. Tá, mas quem é o cosseno de θ? E quem é o DE? Vamos com calma. Primeira coisa, galera. Quem é o R? Faz um teorema de Pitágoras aqui, ó. Vocês vão ver que o R, ele é a hipotenusa, né, desse triângulo. Se ele é a hipotenusa, eu posso falar que o R... posso botar R quadrado, né? O R quadrado, ele é o Rzão ao quadrado, que é o raio do anel, mais a distância Z ao quadrado. Todo mundo de acordo? E quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olha para o θ aqui, ó. O θ, ele vai ser o cateto adjacente, que é Z, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é um triângulo, é uma hipotenusa de um triângulo, dado por esse teorema de Pitágoras aqui, ó. Tudo bem? Porque ele não está ao quadrado, então tem que tirar a raiz quadrada dele. Substituindo essas coisas no meu DE, lá vermelhinho, lá em cima, vai ficar assim, ó. Vamos fazer logo o DEZ, né? O DEZ, quem é o DEZ? Ele é o DE é o DQ, dividido por 4π epsilon 0 vezes o R quadrado. E o R quadrado é Rzão mais Z quadrado. Deixa eu trazer esse cara mais pro meio aqui para ficar bonitinho. Aqui é o DQ. Vezes o cosseno de θ. Estou fazendo aqui, ó. Esse cara vezes esse cara. E quem é o cosseno de θ? É Z dividido por... Eu vou botar, ao invés de raiz, eu vou escrever assim, ó. Vê se vocês concordam. Ok? Elevei a meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada. Não tem problema nenhum. Bom, vamos juntar tudo? Vai dar Z é igual a Z, vou botar assim, ó, Z dividido por 4π epsilon 0, que multiplica. Galera, se eu estou multiplicando A elevado a meio, vou botar na ordem. Se eu estou jogando A vezes A elevado a meio, a gente conserva a base e somos expoentes, né? Isso dá A elevado a 3 meios. Então, é isso que eu estou fazendo com R quadrado mais E quadrado. Isso vai dar R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 meios. E aí, vai ter um DQ aqui, ó. Pronto, esse é o DEZ. Vocês concordam comigo que eu preciso somar todos os DEZs que existem nesse anel? Em outras palavras, eu preciso integrar de maneira que o campo elétrico resultante vai ser a soma, ou seja, a integral, de todos os DEZs existentes naquele ponto. Tudo bem, galera? Então, eu tenho que integrar essa equação de cima. Quando a gente integrar essa equação de cima, eu vou até colocar aqui, ó, para... Opa! Isso vai dar Z sobre 4π epsilon R2 mais Z2 elevado a 3 sobre 2. DQ.
Aí eu faço a pergunta para vocês. Eu estou integrando em quê? Quem é que está variando aí na integração? Olhando para esta equação. É o dq. Então, estou somando dq, mais dq, mais dq, mais dq, mais dq, mais dq, mais dq. Só que eu não consigo somar assim, porque eu não sei como que o q ele varia com o z, eu não sei como que o q varia com o r. Então, a gente precisa de uma outra equação para definir esse q. Tá bom? Galera, isso aí ó, é um anel. Se é um anel, eu tenho uma distribuição de cargas linear no anel. Tá bom? Então, eu tenho uma distribuição uniforme de cargas nesse anel. Isso quer dizer que eu tenho o que a gente chama de densidade de cargas. O que é uma densidade de carga? Nós vamos chamar de lambda. Galera, toda densidade é aquilo que está sendo distribuído pela dimensão que você está distribuindo, né? Exemplo, se você quer uma densidade, por exemplo, de massas, você não faz massa dividido pelo volume? Então, você quer uma densidade, quanto que cada volume tem, quanto de massa cada volume do seu sistema tem. Isso é uma densidade volumétrica. Se você quiser uma densidade superficial, você divide a massa pela área. Ou seja, você está vendo quanto de massa cada superfície tem. Mas se você quiser calcular uma densidade linear, a gente chama de lambda. Isso nada mais é do que a massa dividido pelo comprimento. Tudo bem? Então, como nós temos um anel, e um anel é uma coisa linear, nós queremos calcular a densidade linear de cargas. Então, isso aqui nada mais é do que a carga dividido por todo o comprimento. Tudo bem? Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a carga... Isso aqui vocês vão usar muito, tá, galera? Isso quer dizer que a carga total nada mais é do que lambda vezes o comprimento total. Beleza? E quem é o dq? Ou seja, quem é o bichinho dq que nós queremos? Ele nada mais é do que lambda, porque lambda é uma constante, vezes o dl. Só que lá no problema, ele chamou isso aqui de ds, que é um pedacinho do comprimento. Vamos usar a mesma letra que ele, para a gente não confundir. Tudo bem? Vou voltar lá para o desenho para ficar claro. Ó. O ds é o pedacinho do comprimento que a minha carga ocupa. Beleza? E o comprimento todo, a gente sabe quanto vale. O comprimento todo vale quanto? 2πr. Então agora a gente sabe somar. Olha que bonito, galera. O campo elétrico é igual, então, a integral. Eu vou repetir. Z dividido por 4π ε0. Aí aqui tinha um r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios, vezes quem? Vezes agora um cara que eu chamei de lambda, ds. Então, percebam, ao invés de trocar, ao invés de escrever a soma em função das cargas, eu estou escrevendo a soma em função dos comprimentos. E aí eu estou somando o quê? Eu estou somando de um comprimento 0, que é onde não tem carga nenhuma, até fechar a volta. Porque eu estou somando nos caminhos ali da sua distância, né, do seu comprimento do anel. E a gente sabe que o comprimento do anel, galera, é uma circunferência. Então, eu vou somar de 0 até 2πr. Olha que bonita, a mágica foi feita. Com isso, eu consigo integrar essas coisas, né? Eu consigo integrar. Agora, vamos lá. Quem é que é constante nessa integração? Vamos para o desenho? Eu tenho aí o Z, o R e o lambda. Eu sei que o lambda é constante. Galera, se eu trocar desse dq para o dq do lado, vai mudar a direção? Vai mudar a distância Z? Não, a distância Z é constante.
Vai mudar o raio do anel? Também não. Então isso é bonito. Por quê? Porque o raio do anel é constante e a distância z é constante. Então eles não dependem da minha integração. Chique, né? Então todo mundo aqui ó, vai sair de dentro da integração. Vai sair o z, vai sair o 4, vai sair o π, vai sair o ε0, vai sair o r, z, né? 3 meios. Vai sair o lambda, que ele também é uma constante, e vai ficar somente uma integração de ds, que vai de 0 a 2πr. Ou seja, quanto que dá essa integral? 2πr. Olha que lindo. Campo elétrico produzido pelo anel vai ser z lambda sobre 4π ε0 r quadrado mais z quadrado 3 meios vezes 2π. Mas aqui, aí fica a gosto do freguês, tá? Você pode cortar o π com π se você quiser, você pode cortar o 4 com 2 se você quiser, mas se você quiser fazer o seu campo elétrico dependendo da carga, olha só, isso aqui é minha carga Qzão, e a carga Qzão é lambda vezes o comprimento total, e o comprimento total é o quê? 2πr. Então, isso quer dizer que onde tiver 2πr vezes lambda, eu troco pelo Qzão. E ele está aqui, ó, 2πr lambda. Então, tudo isso aqui é, na verdade, a carga total do sistema. Pronto, galera. Chegamos onde eu queria. O campo elétrico total resultante vai ser Qzão, Z, que é a distância, sobre 4π epsilon R2 Z2 3 meios. Ufa! Deixa eu ver como é que vocês estão. E aí, tranquilo? Tranquilo não, né? Eu sei que aqui já é um pouco mais bagunçado o negócio. Mas se vocês entenderam a lógica do negócio, isso aqui é importante. Porque depois vocês matutam em casa. Qual que é a lógica? Você tem uma distribuição de cargas. Ótimo, João. Você tem uma distribuição de cargas. E aí vocês vão ter, velho, vários exemplos. Vocês podem calcular, galera, o campo elétrico produzido com uma barra de tamanho L, que tem um campo elétrico num ponto qualquer. O que vocês vão ter que fazer? O campo provocado por cada uma das carguinhas que estão ali. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você tem que escolher um dq, esse dq produz um campo dE, depois você tem que somar sobre todo mundo. Você não sabe somar sobre dq, então você tem que transformar esse dq numa coisa somável. Geralmente você troca por uma coisa de distância, e aí você soma. Por enquanto tá tudo lindo, né? Então vamos fazer mais exemplos. Vamos fazer mais exemplos. Próximo exemplo. Depois vocês vão ver, vocês vão fazer lá no livro de vocês, fizeram agora, a gente fez agora do anel, né? Mas você pode fazer, por exemplo, um pedaço do anel. Não do anel todo. Vocês vão fazer de um pedaço. E aí eu vou deixar isso aí como exercício. Inclusive, tem um exemplo resolvido no capítulo do Halliday, tá, de vocês, e tem um exemplo resolvido com um pedaço do anel. Então, vocês tentem abrir essa conta depois, quando vocês forem estudar. Eu vou fazer aqui, aproveitando que a gente fez do anel, a gente pode fazer o do disco. Imagina agora um disco carregado, não mais um anel.
Por que eu vou fazer do disco, galera? Porque eu posso aproveitar a conta do anel, tá bom? Então, olha só. 4. Disco. Carregado. Como é que é o desenho? Então, olha que bonitinho. Vocês têm agora um disco positivamente carregado. Ele não colocou os sinalzinhos demais aí, mas eles estão distribuídos. Senão o desenho fica muito poluído, né? E aí, todas essas cargas aqui distribuídas, ó, mais, cada uma delas faz um campo lá em cima. E o campo resultante no ponto P é a nossa preocupação. Mas nós somos espertos, o ser humano é uma raça sagaz e uma raça ardil, a gente consegue usar um pouquinho do que nós fizemos para o anel aqui. Por quê? Olha só a lógica, galera. Vamos ver se vocês concordam comigo. Lá no anel distribuído de carga, eu escolhi um elemento de carga infinitesimal chamado dq, puntiforme, e vi como que aquele cara produz um campo no ponto P. E depois somei o campo produzido por várias carguinhas ali. Só que agora eu tenho uma coisa diferente. Eu tenho um disco carregado, de raiozão R. Só que eu posso dividir esse disco em pequenos anéis. Aí é que entra a jogada do negócio. Por quê? Porque se eu dividir esse disco em pequenos anéis de raio Rzinho, olha só, de raio Rzinho, e uma espessura DR, eu sei o campo que este anel, pequenininho, infinitesimal, ele faz no ponto P. E quem é esse campo, professor? Ora, a gente acabou de calcular. Está aqui, ó, em vermelho. Só que eu tenho agora não um campo E, eu tenho um campo infinitesimal provocado por um anelzinho infinitesimal. Olha a sacada do negócio. Então, como é que é o campo elétrico provocado por este anel fininho do disco? Ele vai ser um campo D, que vai ser igual a Z, né? O Z é a distância até o ponto P, só que agora a carga, galera, virou um dq. Por quê? Porque eu estou pegando apenas a carga dentro do anel. E essa carga é uma carga infinitesimal. Percebam que eu não estou pegando a carga do disco inteiro. Eu estou pegando apenas a carga do anel fininho, porque é uma escolha que eu estou fazendo. Dividido por 4π ε0, e aí agora eu tenho um Rzinho ao quadrado, porque é o R aqui, ó, que é o raio do disco não, do anel, mais Z2, tudo elevado a 3 meios. Olha que lindo. Então eu estou me aproveitando de um resultado já existente e usando ele por conta da simetria e fazendo isso. Aí vocês falam, professor, mas e agora? Agora você tem que somar, galera, o campo elétrico produzido por infinitos discos, infinitos anéis, que vão, somando todos, eles viram o disco como um todo. Sacaram a genialidade por trás da coisa? Genial, né? Então eu escolho, eu tenho um disco, separo ele em vários anéisinhos pequenininhos, e eu somo o campo elétrico produzido por cada anel. Por quê? Porque eu sei o campo produzido por cada anel. Depois a gente apenas integra. Show de bola. Bom, só que aí eu preciso fazer algumas separações, né? Eu preciso fazer algumas considerações. Porque, já lembrando, eu preciso entender quem é esse dq. Já que eu não consigo integrar no dq, eu preciso saber quem é o dq. Aí, galera, agora é o seguinte. A nossa carga, ela está distribuída numa área, não é isso? Então, vou fazer com calma. Então, agora eu tenho uma densidade superficial de cargas
Essa densidade superficial de cargas é a carga toda distribuída, dividido pela área. E a área do disco, vocês sabem calcular. A área do disco é πr ao quadrado. Beleza? Bom, só que eu não quero a carga toda. Eu quero apenas o dq. Tá bom. Então, o dq, ele vai ser o sigma, que é constante, vezes o dA. Quem é o dA? É a área do anel. É a área do anel pequenininha lá. Professor, como é que eu encontro a área do anel? Faz assim, ó. dq é igual sigma dA. E o A é πr quadrado. Porque é a área do disco, né, como um todo. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que derivar essa parte de dentro. Então, fica dq é igual... Galera, quando você derivar o raio, que é o raio que está variando, cai o 2, né? Então, fica, já botando na ordem, ó, 2 πr... Deixa eu botar o sigma primeiro. 2 π sigma r dr. Ok? Esse é o nosso dq. É ele que vai entrar lá no dqzinho lá em cima. Então, já vamos fazer um pouquinho mais rápido. Ó. Quem vai ser o campo elétrico total? Ele é a integral, ou seja, a soma de todos os campos, de todas as contribuições, de todos os anéis. Isso quer dizer, então, que vai dar uma integral de quem? De Z vezes dq, e o dq quem é? 2 π sigma r dr, tudo dividido por 4π ε0 r quadrado mais z quadrado 3 meios. Beleza, galera? E aí você fala, professor, mas e agora? Tu vai integrar em quais limites? Ora, tu não está integrando no R, no Rzinho? Então você está começando do ponto central e vai integrar até a borda do disco. Ou seja, você vai integrar de 0 a R. Aí você vai somar todos os anéis, a contribuição de todos os anéis até a borda do disco. Genial, né, galera? Vamos organizar nossa vida aqui, ó. Vamos ver quem é que sai da integração. Bom, quem é constante aí? Eu sei que o Z é constante, porque o Z não vai fazer diferença. A única integração aí vai aparecer no R. Então, olha só, vai sair... Eu posso cancelar esse π com esse π, esse 2 com esse 4. Vai sair, então, o sigma, vai sair o Z, dividido por 2 ε0 e só, né? E aí dentro da integral vai sobrar um R lá em cima, dividido por R2 mais Z, tudo 3 meios, integrado em dr de 0 a R. Pronto, olha só a integração que vocês vão fazer. Vocês devem ter feito muito isso lá em cálculo 1. Como é que tu calcula essa integral aí? Alguém tem alguma ideia? Vocês estão vendo que tem um R quadrado dentro do parênteses e um R lá em cima? Pois é, quando isso acontece, galera, existe uma técnica milagrosa chamada substituição. Eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui, ó. Eu vou chamar de 1.
tudo que está dentro desse parênteses. Então, meu U vai ser R² mais Z², ok? Esse é o meu U. Dessa forma, quem é o DU? O DU vai ser 2R dr. Tá, mas se eu mudei de variável, eu tenho que mudar os limites de integração. E aí os limites de integração eram quais? Eram o R valendo 0 e o R valendo Rzão. Quando meu Rzinho bate em 0, isto quer dizer que o meu U, que é a minha nova variável, ela vai dar apenas Z2. Certo, senhores? Agora, quando o limite de integração bater em Rzão, a variável 1 vai dar Z² mais Rzão quadrado. Então, essas são as nossas mudanças de variável. Então, vamos voltar para... Vamos fazer essa conta aqui. Então, lá, campo elétrico Ezão é igual... Ficou do lado de fora, né? Era um sigma e um Z sobre 2 ε0. E aí ficou aqui uma integral de R sobre 1, não era isso? Elevado a 3 meios, de dr. Mas o dr, vocês lembram que deu du sobre 2R. Certo, galera? E os limites de integração viraram Z², que é quando R era 0, e Z² mais Rzão quadrado. Bom, por isso que a gente faz essa brincadeira, porque ó, esse R morre com esse R. Esse 2 aqui, ele multiplica o 2 lá fora, vira um 4. E aí eu vou repetir aqui, a brincadeira fica, campo elétrico é igual a sigma Z sobre 4 ε0 integration de quem? Só vai ficar U, né? 1 sobre U. Mas eu posso subir esse U e colocar U elevado a menos 3 meios du. De quanto? De Z² até Z² mais R². Olha que genial, olha que genial. Então, campo elétrico é igual sigma Z sobre 4 ε0. Bom, galera, integrar uma variável no expoente, né? Você soma mais um lá no expoente e o número que der, você desce ele invertido. Não é isso? Então, quanto que é menos 3 meios mais 1? Menos 3 meios mais 1 dá menos meio. O inverso de menos meio é menos 2 sobre 1. Vezes 1 elevado a menos meio, integrado de Z² até Z² mais R². Então, vamos lá, campo elétrico é igual. Bom, galera, já vou cancelar esse 4 com esse 2 de novo. O menos, ele vem para cá. Sigma Z sobre, aí o 2 cancelou, fica 2ε0, que multiplica, agora eu vou botar os limites. Bom, U elevado a menos meio é 1 sobre a raiz de U, né, galera? Então, vai ficar 1 sobre a raiz do cara lá de cima, que é Z² mais R², menos 1 sobre a raiz do cara lá embaixo, que é Z². Belezinha aí? Estão acompanhando essa bagaceira?
que eu vou fazer? A gente pode, primeiro, tirar a raiz quadrada de z quadrado. É o próprio z. Se eu jogar esse z que está bem aqui, ó, lá para dentro, e jogar o sinal de menos também lá para dentro, vamos ver se vocês concordam com o que eu vou fazer. Vai ficar assim, campo elétrico E, eu já vou chegar na resposta final, é igual a sigma sobre 2 epsilon zero, que multiplica... Galera, o menos entrou no parênteses. Isso quer dizer que eu vou trocar a ordem dos fatores. Tá? 1 sobre raiz de z quadrado é 1 sobre z. Só que quando o z entrar, vai cortar z com z. Aí fica 1. Menos, aí o z entrou, veio para cá, dividido por raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Pronto. Esse é o campo elétrico de um disco de raio Rzão, a uma distância R. Aí a gente pode ir um pouco além e pensar o seguinte, cara, e se eu tornar esse disco uma parada gigante? Em outras palavras, e se eu me aproximar tanto do disco, ficar bem pertinho do disco, de maneira que essa distância zero é pequenininha e eu vou ver um disco infinito, ou seja, grandão. Matematicamente falando, galera, eu quero que o Z vá para infinito. Z não, desculpa, o R. Eu quero que o raio do disco vá para infinito. Por quê? Porque aí eu tenho uma placa infinita. Uma placa infinita. O que vai acontecer? Vocês já podem prever. Se o raio Rzão vai para infinito, todo esse carinha aqui, ó, ele morre. Por quê? Porque o número de baixo ele cresce demais e aí acaba matando essa fração toda. Então fica apenas sigma sobre 2 epsilon zero vezes 1. Ou seja, o campo elétrico de uma placa infinita depende apenas da distribuição de cargas 2 epsilon zero. Ficou bem mais bonitinho, não ficou? Esse é o campo, galera. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Esse aí é o campo elétrico campo elétrico de uma distribuição uniforme, porque as cargas se distribuíram de maneira igual na superfície do disco. Na superfície, de uma placa infinita. Não condutora. Ou seja, uma placa isolante, tá? Tipo de plástico e tal.
Quando for condutora, isso vai ter outro valor, porque vocês vão entender quando a gente for fazer a lei de Gauss. Quando tem placa condutora, a gente leva algumas coisinhas em consideração. Bom, eu não posso olhar a cara de vocês, então me digam como vocês estão. Tá entendendo? Isso é importante, cara. Tá entendendo o que tá acontecendo. Chique, é isso. É isso. Tem que fazer sentido. A matemática, ela é uma consequência, né, da situação física. Mas ela tem que fazer sentido. E aí, galera, a lógica é o seguinte, cara. É vocês pegarem exemplos e fazerem. Por exemplo, lá no... Vou passar os exercícios para vocês. Aí vocês vão ter que calcular campo elétrico de uma barra, né, carregada, campo elétrico de 2 discos, campo elétrico de um pedaço de um anel. Aí, cara, a imaginação, ela vai embora. Ela vai embora. Tem mais um pedacinho do livro, que eu não vou falar agora, não, porque eu imagino que vocês estejam cansados. Tá? Já que isso aqui é bem novo, né, para muitos de vocês, que é o dipolo elétrico. Mas não tem problema, galera. Lá, na aula que vem, deixa eu parar de gravar, que aí a gente pode conversar. Então, eu vou parar a gravação. Vai ficar um buraco aí no meio, que é a hora que a internet deu um blackout aí. Aí vocês pulam, galera. Eu não vou editar isso não, tá? Quando for lá no YouTube, quiser ver de novo, pula e procura onde está acontecendo. Então, vou parar.